Boas, muito obrigada por clicares no vídeo. Se és novo aqui, o meu nome é CatRocks e seja muito bem-vindo ao meu canal. Quem já me segue há algum tempo sabe, e quem não segue, basta dar uma vista de olhos nos meus vídeos para perceber que eu sou maluquinha pela Disney. Adoro filmes de animação, adoro todas essas coisas que chamam pela minha criança interior a nostalgia. É uma coisa fantástica. E mesmo para quem não é assim tão fã da Disney, atrevo-me a dizer que toda a gente conhece pelo menos um filme ou pelo menos uma princesa, ou já ouviu falar de várias princesas da Disney, como a Ariel, a Branca de Neve, a Bela e o Monstro. Todas elas já as conhecemos bem ou ouvimos pelo menos falar um bocadinho delas. Mas hoje vou dar algum destaque a algumas princesas ou protagonistas de filmes que não são da Disney. Eu sei que hoje em dia é um bocadinho difícil pensar em animação que não seja Disney ou Pixar, mas a verdade é que há alguns anos atrás até haviam bastantes estúdios a tentar fazer rivalidade à Disney e saíram daí filmes muito fixes. Malta da minha idade ou mais velha com certeza vai conhecer alguns dos filmes e personagens que eu vou falar, os mais novos se calhar não, porque ainda nem eram nascidos quando estes filmes saíram, mas vão passar a conhecer. Portanto, se estiverem interessados, fiquem por aí para ficarem a conhecer as minhas princesas não Disney favoritas. Ora, a nossa primeira princesa é, por acaso, a única que não é nem se torna uma princesa no fim do filme, e é a Kaylee, do filme A Espada Mágica. É um filme de 1998, feito pelo estúdio Warner Brothers Animation. Portanto, este filme encontra-se inserido na lenda do Rei Arthur, e a nossa personagem principal é uma rapariga chamada Kaylee, que vive numa quinta com a mãe e o pai é um dos cavaleiros do Rei Arthur. Começamos o filme com uma jovem Kaylee, ainda pequenina, e ela é uma rapariga muito alegre, com uma personalidade forte, e o sonho dela é poder vir a tornar-se um cavaleiro como o pai. Até que um dia o pai morre tragicamente ao tentar proteger o rei de um ataque do vilão do filme chamado Rupert. E a partir daí Kaylee cresce sozinha com a mãe, mas apesar de tudo ela sente-se sempre muito inspirada pela vida do pai, pelas coisas que o pai fazia, e nunca perdeu aquele sonho de um dia poder vir a sair da quinta para se tornar um cavaleiro. Somos depois mais tarde apresentados a uma Kaylee já mais crescida. A mãe bem tenta fazer dela uma senhorinha como era próprio da altura, ou como uma donzela deveria tradicionalmente ser naquele contexto, mas a Kaylee não se identificava nada com isso. Ela preferia muito mais sair dali, ir-se embora, partir para uma aventura, lutar com espadas, andar a cavalo, toda essa coisa. Para ela, a ideia de se tornar uma donzela e andar aí toda vestida com vestidos bonitos e comportar-se não era para ela. Ao longo do filme ela mostra ser uma rapariga muito determinada, muito corajosa, mas também super impaciente, super faladora, sem paciência para nada. Características essas que muitas vezes fazem-na agir sem pensar, o que a prejudica a ela e também pessoas à volta dela, mas com o tempo ela percebe que isso não é a atitude mais correta, portanto ela aprende a ser um bocadinho mais ponderada, a fazer as coisas com mais cuidado e mais estrategicamente, e o resto fica para vocês verem o filme, que eu também não quero estar aqui a dar grandes spoilers. Eu sempre gostei muito deste filme em miúda, porque de certa forma até me identificava com ela. Eu queria ir embora, a vida era uma seca, eu queria era fazer coisas fixes, e agora mais do que nunca me identifico com ela no aspecto de que sim, ela tinha muita garra para ir lá para o mundo ter as aventuras dela, mas quando lá chegou viu que as coisas não eram assim tão fáceis quanto isso. O mundo fora da nossa zona de conforto é assustador, e nós quando somos miúdos achamos que vai ser o máximo, mas depois quando chega à altura estamos muito desorientados. E custa aprender a navegar a vida de adulto, custa mesmo muito, mas eventualmente toda a gente aprende e todos nos tornamos mais fortes com as nossas experiências. E este filme retrata muito isso, então é por isso que eu gosto muito dele e gosto muito da Kaylee. O próximo filme de que vou falar é provavelmente o filme mais famoso desta listinha que eu tenho para este vídeo, e a personagem principal trata-se de facto de uma princesa. Refiro-me ao filme Anastasia, que é um filme de 1997, produzido por Gary Goldman e Don Bluth, que é um nome enorme de filmes de animação desta época. Ele é responsável pela criação de filmes como A Joia Encantada, A Pulgarzinha, Fievel, Um Conto Americano e também Em Busca do Vale Encantado, todos estes clássicos que a malta mais velha viu e lembra-se com certeza
certeza, os mais pequeninos a ver aqui este vídeo, se calhar não, mas vão pesquisar porque são muito bons filmes. E este foi feito em colaboração com a Fox Animation Studios. Este é um filme que foi criado à volta da lenda sobre a grande duquesa Anastasia Nikolaevna da Rússia. Disse isto mal com certeza, mas não foi por mal. Esta é uma lenda que alega que a princesa Anastasia conseguiu escapar à execução da família Romanov, mas infelizmente sabemos que a realidade não foi essa. A princesa foi de facto executada com a família em 1918. Mas aparentemente na década de 90 essa lenda estava a ser muito badalada, portanto a Fox quis fazer um filme à volta disso e isso até criou algumas polémicas na altura. Tópico complicado, mas não é nisso que nos vamos focar neste vídeo. Neste filme somos apresentados a uma pequena princesa Anastasia que vive feliz no seu palácio com a sua família. Trata-se de uma menina muito traquina, mas também muito querida, muito próxima à família, especialmente à avó, e ela só queria era ser feliz, brincar e estar com a família para o resto da vida. Infelizmente somos rapidamente apresentados ao vilão Rasputin, que inicia todo o caos que depois vai dar então seguimento à tragédia da família Romanov. No filme a avó consegue escapar, a Anastasia quase consegue fugir com ela também, mas infelizmente devido a um acidente fica para trás e a avó escapa sozinha para Paris. O filme salta alguns anos para a frente e somos então apresentados à Anastasia, já mais crescidinha, mas neste momento com o nome de Anya. Ela está a sofrer de amnésia, não se lembra do que aconteceu em criança. O que ela mais quer é descobrir onde está a família e descobrir quem é que ela é, porque ela não faz ideia. Nisto conhece duas outras personagens que também estão interessados em levar a perdida duquesa Anastasia de volta à sua avó para poderem receber um prémio e, como veem que a Anya tem muitas parecenças com ela, decidem então juntar-se todos e partir para Paris. O resto não vou contar, vão vocês ver o filme que é muito giro. A Anastasia, versão crescida, é-nos apresentada como uma rapariga muito inteligente, corajosa e também determinada, mas com um sério caso de cabeça dura. Eu digo-vos, teimosa para caraças. Eu acho o máximo vê-la a discutir com o Dimitri, que é uma das personagens com quem ela vai para Paris. É tão engraçado. Mas é também muito carinhosa e especialmente positiva. Apesar de tudo o que ela já passou na vida, mantém sempre uma atitude alegre. Obviamente há momentos ao longo do filme, e especialmente mais para o fim, em que ela começa a sentir-se mais insegura e começa a duvidar um bocadinho de si, mas consegue sempre voltar a pôr os pés na terra e ir para a frente com força. Diz tudo o que pensa, não deixa nenhum i sem os pontos no sítio e, epá, adoro-a. O próximo filme trata-se de A Princesa Cisne, que é um filme de 1994 baseado no famoso balé O Lago dos Cisnes. Começamos o filme sendo introduzidos a um rei e uma rainha de dois reinos diferentes. Trata-se do rei William, pai da princesa Odette, que é a nossa personagem principal, e a rainha Huberta, mãe do príncipe Derek. Ambos, o rei e a rainha, são viúvos e têm dois filhos, um príncipe e uma princesa. Portanto, eles um dia têm a brilhante ideia de ora, bora casar os dois e unir os nossos reinos. À medida que a princesa e o príncipe vão crescendo, os pais obrigam-nos a passarem os verões juntos e eles não se curtem nada, não se gramam um ao outro nem um bocadinho. E nós vemos os dois a crescer, sempre a fazer um sacrifício enorme por estarem um ao pé do outro. Só que um dia, magicamente, depois de passarem aquela fase estranha da puberdade, voltam a encontrar-se. A Odette está linda e maravilhosa, o Derek também está um grande garanhão e os dois apaixonam-se logo assim que se veem. O príncipe Derek fica logo completamente alucinado com a beleza da Odette e pede-a logo em casamento, só que ela vira-se: "Uou, aguentei os cavalos, espera lá, mas tu queres casar comigo só porque me achas muito bonita? O que é que tu vês mais em mim para além disso?" E ele vira-se: "Não sei, então, mas o que é que interessa para além da beleza?" Otário! E a Odette só lhe diz: "Pois, então assim não." E o rei e a rainha ficam bué tristes, e o Derek fica de coração despedaçado sem perceber o que é que se está a passar. E a Odette, muito bem, não quer aturar nada daquilo. Ela não quer ficar com uma pessoa que é 100% superficial e que não vê nada nela para além do aspecto. No regresso a casa, a princesa e o rei são atacados por um feiticeiro chamado Rothbart,
que mata o rei, rapta a princesa e amaldiçoa-a, transformando-a num cisne durante o dia e durante a noite em humana. E o resto do filme trata-se depois dela a tentar escapar do Rothbard, o príncipe a tentar encontrá-la e salvá-la e a perceber-se do erro da sua mentalidade. A Odette é caracterizada como sendo uma rapariga muito carinhosa para com aqueles que ama e muitos podem ficar com a impressão que ela é só mais uma donzela em apuros, mas não, ela é bastante corajosa, ela tenta enfrentar o feiticeiro malvado, tenta fugir dali, ela não para quieta, não se deixa prender sem lutar contra isso. É uma rapariga genuinamente de bom coração e tem a cabecinha no sítio. E dá uma grande lição de humildade ao príncipe, o que faz com que ele mude de atitude e perceba o que é realmente importante. E para terminar temos A Polegarzinha. A Polegarzinha é outro filme do grande Don Bluth e Gary Goldman e foi lançado em 1994 pela Warner Brothers Pictures. E trata-se de um filme baseado no famoso conto de Hans Christian Andersen. No início do filme começamos com uma pequena narração que conta a história de uma senhora que vive sozinha já há muitos anos e já tem alguma idade. Ela nunca teve nenhum filho, mas o sonho dela era ter uma linda bebezinha. Portanto, ela vai à floresta em busca de uma feiticeira boa que lá vive e a feiticeira dá-lhe uma semente. A senhora planta então a semente e de lá cresce uma linda flor. E dessa flor nasce então a nossa polegarzinha. Portanto, a nossa protagonista é-nos apresentada como sendo uma rapariga muito querida, muito sonhadora, muito romântica, mas que por razões óbvias sente-se um bocado deslocada, sente que não pertence àquele mundo, porque é tudo muito grande e ela é um ser humano muito, muito pequenininho. E por isso, o grande sonho dela é conseguir encontrar alguém do tamanho dela com quem ela possa passar o resto da vida. Um dia, ela encontra uma coisa que nunca pensava que fosse encontrar. Encontrou uma fada, neste caso o príncipe das fadas, o príncipe Cornélius. Eles ficam logo encantados um pelo outro, ela fica completamente entusiasmada porque ela nunca pensava que ia encontrar alguém que se parecesse com ela, do tamanho dela, e então foi mesmo um sonho realizado para ela. O príncipe, como é típico nestas histórias, também fica logo super encantado com ela e os dois prometem voltar a encontrar-se para poderem depois apresentar-se aos pais um do outro. No entanto, antes que conseguissem ter esse reencontro, a princesa é raptada por um grupo de sapos que tem um negócio de espetáculos ambulante e então levam-na para longe na esperança de tentar integrá-la no seu espetáculo. A partir daí começa a aventura dela a tentar descobrir o caminho de volta para casa e para o seu príncipe, e o príncipe também vai estar o filme todo à procura dela e a enfrentar vários perigos para a encontrar. A polegarzinha pode ser uma pessoa com tamanho mesmo minúsculo, mas o coração dela é enorme e ela é querida e bondosa com todas as personagens que conhece ao longo do caminho. E faz imensos amigos, mas também é um pouco ingênua. Estamos a falar de uma personagem que é uma adolescentezinha, portanto também ainda não compreende nada do mundo, ainda não compreende nada sobre segundas intenções das pessoas, ainda se está a tentar descobrir a ela própria e não se sente 100% confiante consigo mesma. Portanto, muitas vezes ela vê a sua confiança e a sua determinação abaladas. Mas todos os amigos que ela faz ao longo do filme ajudam-na, dão-lhe apoio e acompanham-na sempre ao longo da sua viagem para ajudá-la a encontrar a sua casa e o seu príncipe. É também um ótimo filme sobre crescimento pessoal e autodescoberta e também ensina uma coisa muito importante. Não faz mal pedir ajuda quando precisamos dela. E é isto, malta. Foi um vídeo um bocadinho diferente, mas espero que tenham gostado. Se este é o primeiro vídeo meu que estão a ver, não se esqueçam de subscrever no botãozinho lá em baixo e não se esqueçam que eu publico vídeos todas as sextas-feiras. Portanto, dito isto, espero ver-vos para a semana e até lá, uma grande beijoca. Tchau!